O anime começa nos apresentando a Scarlett Van de Mien, filha do Duque Vandermeer e noiva de Kyle von Palatine, o segundo príncipe do reino de Kyle von Palatine, no meio de um baile. Kyle von Palatine de repente decide cancelar o noivado e anuncia que Teresa Hopkins, do Baronato Hopkins, será sua futura esposa em seu lugar. Todos na sala aplaudem o anúncio do novo noivado e Teresa Hopkins promete se apaixonar ainda mais pelo príncipe. A cada dia, Kyle von Palatine elogia o quão charmosa e dedicada ela é, dizendo que ela é completamente diferente daquela Claude sem emoção ali. Ele menciona que os 17 anos que passou fingindo ser noivo de uma mulher burra e estúpida como Scarlett Van de Mien tem sido a única mancha em sua vida, que de outra forma seria espetacular. Scarlett Van de Mien permanece calma e composta em todos os momentos, lembrando de que o noivado foi arranjado pela família real e pela casa ducal de Scarlett Van de Mien, antes mesmo de eles nascerem. No entanto, como se as coisas não pudessem piorar, Kyle von Palatine então a acusa de um crime que ela nunca cometeu para terminar o noivado. Ele menciona que Teresa Hopkins contou tudo sobre como Scarlett Van de Mien ficou com ciúmes de seu crescente afeto por ela e começou a intimidá-la tão maldosamente na academia. Scarlett Van de Mien esclarece que não tem memória disso e não se lembra nem de ter conhecido Teresa Hopkins antes deste dia. O príncipe toma isso como uma ofensa, presumindo que Teresa Hopkins mal existia para ela, porque ela não estava no currículo especial como ela. Scarlett Van de Mien permanece em silêncio com isso, então Kyle von Palatine decide anunciar seus crimes, dizendo que ela desfigurou os cadernos de Teresa Hopkins, espalhou boatos desagradáveis sobre ela e até a empurrou escada abaixo. Cansada de suas mentiras, Scarlett Van de Mien decide que já ouviu o suficiente, então ela lhe diz que permitirá que ele faça seus próprios julgamentos e aceitará o término de seu noivado. Kyle von Palatine não está nem um pouco surpreso com sua indiferença, dizendo que em histórias e peças uma mulher como ela normalmente seria chamada de vilã. Teresa Hopkins zomba dela, mas sabendo que é vista como uma vilã, Scarlett Van de Mien decide parar de se conter. É por isso que ela pede a Kyle von Palatine uma última coisa antes de partir. E embora ele se recuse completamente a agradá-la, Teresa Hopkins o faz mudar de ideia, lembrando de que é seu último pedido. Espera que ela peça dinheiro, joias ou qualquer outra coisa, mas para sua surpresa, Scarlett Van de Mien não diz nada e simplesmente se aproxima deles calmamente. Uma vez na frente deles, ela transforma sua mão em um punho e ataca Teresa Hopkins para socá-la na cara sem restrições. Antes de ver o resultado disso, é explicado porque Scarlett Van de Mien perdeu o controle de suas emoções. É claro que ela sente muita raiva de Teresa Hopkins e daquele tolo de um príncipe. Mas para transmitir totalmente a extensão dessa raiva, é necessário olhar para o passado. Desde que era criança, não havia nada que ela amasse mais do que espancar os outros. Seu irmão Leonardo Van de Mien a repreende por isso um dia, mas Scarlett Van de Mien lhe diz que a violência que ela inflige está longe de ser indiscriminada e ela tem uma razão para o que faz. Ela afirma que ela faz isso para o bem maior, mas Leonardo Van de Mien não acredita nisso, já que a viu radiante enquanto estava coberta com o sangue de um garotinho. Ela tinha acabado de bater. Ele a lembra de que ela terá sua apresentação oficial no baile da próxima semana, então ela precisa controlar seu temperamento e agir como uma dama. Scarlett Van de Mien decide ouvi-lo, então na semana seguinte, durante o baile, ela mantém seu melhor comportamento. Lá ela conhece Kyle von Palatine pela primeira vez. Mas fica claro que ele não gosta dela desde o começo. Ele a acusa de ser estúpida e diz a ela que ela trabalhará para ele a partir de agora. Claro, Scarlett Van de Mien não estava feliz com isso e foi assim que ela conheceu o segundo príncipe do reino e seu noivo. Logo depois disso, Kyle von Palatine começou a intimidá-la das maneiras mais mesquinhas imagináveis e não havia nada que ela pudesse fazer sobre isso. Ela tentou contar ao pai, mas ele apenas se desculpou e disse que a família real arranjou o noivado, então ele não tem poder para terminá-lo. Sem outra escolha, Scarlett Van de Mien suportou até os limites de sua paciência. E algum tempo depois ela completou 15 anos e começou a frequentar a Academia Real para Nobres. Lá ela é conhecida como a Rosa de Gelo, o orgulho universalmente talentoso do currículo especial. Apesar disso, Kyle von Palatine se aproxima dela um dia na frente de todos para dizer que o Duque Scarlett Van de Mien ordenou que ela o apoiasse na escola, o que significa que ela agora é sua escrava. A essa altura, Scarlett Van de Mien já havia desenvolvido uma espinha dorsal de aço, o que a deixou imperturbável por qualquer tratamento que o príncipe Kyle von Palatine dispensasse. Naquele dia, na hora do almoço, Kyle von Palatine invade sua sala de aula gritando que ela deveria estar comprando o almoço para ele. Scarlett Van de Mien responde de forma monótona, pedindo desculpas e dizendo que fará isso imediatamente. Claro,
Kyle Von Palatine não está satisfeito com este pedido de desculpas, então ele decide que ela precisa de punição. Seus amigos tentam intervir. Mas ele simplesmente os impede com um olhar ameaçador e Scarlett Van de Mien pede que não se preocupem com ela. Kyle Von Palatine leva Scarlett Van de Mien para fora para reclamar sobre ela conseguir estar no currículo especial enquanto ele foi rebaixado para o comum. Ela rapidamente entende porque ele está particularmente de mau humor hoje e Kyle Von Palatine pede que ela aproveite seu senso de superioridade enquanto dura. Ele de repente puxa uma faca de seu casaco dizendo que nunca gostou daquele cabelo prateado dela. Então ele vai cortá-lo e levá-lo de volta para seus companheiros no currículo comum. Scarlett Van de Mien pede que ele se abstenha, avisando de que ela seria forçada a contar ao pai e ele poderia anular o noivado deles. Kyle Von Palatine exclama que o Duque Van Damien é um cachorro que faz o que o pai manda. O noivado deles está em andamento até que ele diga o contrário, então ela vai passar a vida inteira como sua escrava. A mão de Scarlett Van de Mien se transforma em um punho quando ela percebe que isso não é algo que ela pode suportar em silêncio. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, o irmão mais velho de Kyle Von Palatine, o primeiro príncipe Júlio Von Palatine, interrompe a briga dos amantes. Ele desce de uma árvore e diz a Kyle Von Palatine que desvios como este são o motivo pelo qual ele foi rebaixado para o currículo comum. Júlio Von Palatine ignora a adaga de Kyle Von Palatine e se aproxima de Scarlett Van de Mien pedindo desculpas pela ofensa que seu irmão causou a ela. Ela rapidamente esconde seu punho e dispensa dizendo que este é um comportamento típico para ele. Júlio Von Palatine fica um pouco surpreso ao ouvir isso, já que ouviu falar sobre seu irmãozinho envolvendo-se em bullying infantil de sua noiva, mas ele espera que ameaçá-la com uma adaga não seja uma ocorrência diária. Sentindo-se encurralado, Kyle Von Palatine nega tudo e pede a seu assistente Sigurd Forgrave para tirar Júlio Von Palatine de lá. No entanto, Sigurd Forgrave o lembra de que ele não pode fazer isso. Já que Júlio Von Palatine é um membro da família real como ele, então ele não pode desafiá-lo, mesmo que seja uma ordem. Incapaz de fazer qualquer coisa, Kyle Von Palatine decide fugir, sentindo-se mais zangado do que nunca, então Scarlett Van de Mien sabe que ele voltará amanhã com pior. Ela ainda agradece a Júlio Von Palatine por sua ajuda. Embora ela saiba que ele deve ter percebido que ela estava prestes a bater em Kyle Von Palatine. Júlio Von Palatine diz a ela que ele estava apenas lendo em cima de uma árvore. Já que quando ele faz isso na sala de aula, ele tende. O primeiro príncipe Júlio Von Palatine é filho da rainha e atual herdeiro do trono. Mas a sua tolerância para com comportamentos desonestos levou a uma facção de nobres perversos que o veem como uma ameaça ao seu poder. Tentar elevar Kyle Von Palatine, o tolo segundo príncipe, ao trono levou a confrontos diários na academia entre suas fações. Scarlett Van de Mien prefere não se envolver. Júlio Von Palatine de repente diz a ela que não se importaria de passar mais tempo na sala de aula agora que encontrou algo muito mais interessante do que um livro. É claro que ele está se referindo a ela. Mas a única resposta de Scarlett Van de Mien é encará-lo, claramente não achando graça. Logo depois disso, os resultados do teste de aptidão saem e todos ficam surpresos ao ver que Júlio Von Palatine ficou em primeiro lugar. Scarlett Van de Mien sempre ficou em primeiro lugar nas 3 principais disciplinas. Mas ele obteve pontuação perfeita em todas as disciplinas nos exames de esgrima e magia. Ela já chegou a 90 e tantos, mas nunca recebeu uma pontuação perfeita, mesmo depois de vencer os instrutores. Disseram a ela que sua forma era ruim. Ou que a construção de seus círculos mágicos era descuidada, coisas totalmente ao critério do instrutor. Scarlett Van de Mien agora está amargurada porque Júlio Von Palatine obteve as pontuações perfeitas que sempre lhe foram negadas. Ainda assim, quando ela o vê, ela calmamente o parabeniza por sua colocação no topo. No entanto, sua postura calma e distante se quebra ligeiramente quando ele a provoca, dizendo que ficar em primeiro lugar com pontuações perfeitas foi mais fácil do que ele esperava. Scarlett Van de Mien imediatamente toma isso como um desafio. Então, ela passa os dias seguintes treinando, tentando aperfeiçoar seu conhecimento e habilidades para retribuir 10 vezes mais o que ele fizer com ela. Algum tempo depois disso, ela consegue marcar primeiro no teste de aptidão. Júlio Von Palatine afaga sua cabeça e a parabeniza, dizendo que gostou de assistir ao seu treinamento secreto depois da aula. Seu bom humor desaparece em menos de um segundo e algumas pessoas em sua classe começam a pensar que eles têm esse tipo de relacionamento. Até mesmo seus amigos presumem que Júlio Von Palatine se conteve desta vez porque queria vê-la feliz. E esse rumor começa a se espalhar pela escola. Scarlett Van de Mien não está feliz com isso, mas agora ela sabe como Júlio Von Palatine opera, então ela decide nunca mais ceder às suas provocações. No dia seguinte, Júlio Von Palatine se aproxima dela casualmente várias vezes,
mas Scarlett Van o ignora completamente. No caminho de volta para casa depois da escola, ela não aguenta mais. E pergunta a ele por que ele a está seguindo. Júlio von Palatine garante a ela que é apenas uma coincidência, mas isso a irrita ainda mais porque é claro que ele está fazendo isso de propósito. Vendo sua expressão, ele não pode deixar de rir, dizendo que realmente aprecia os rostos em constante mudança da Rosa de Gelo, mesmo que ela pense que está mostrando uma expressão pétrea. Observá-la deixou claro que cada coisa que ela está sentindo aparece em seu rosto. Scarlett Van fica um pouco surpresa com isso porque ela pensou que seus músculos faciais morreram depois que ela decidiu suportar o tratamento do príncipe Kyle von Palatine. Eles decidem conversar um pouco enquanto caminham e Scarlett Van percebe que não vê Kyle von Palatine há um tempo. O que a faz pensar que a razão pela qual Júlio von Palatine continua a incomodá-la é que ele está tentando manter Kyle von Palatine longe. Vendo sua expressão, Júlio von Palatine diz a ela que seus sentimentos estão aparecendo. De novo. Ele menciona como seu cabelo prateado é lindo, dizendo que não suportaria perdê-lo para o ato tolo de um tolo. Júlio von Palatine confessa que, ao longo de sua vida até agora, ela é o animal mais interessante e peculiar que ele já viu. A expressão de Scarlett Van cai imediatamente, mas Júlio von Palatine continua. Falando alegremente sobre como é raro encontrar um espécime tão digno de observação. Ele até mostra a ela seu caderno de observação da vida selvagem e pergunta se ela gostaria de ficar noiva dele. Em vez de Kyle von Palatine, é claro. Scarlett Van instantaneamente recusa sua oferta com uma expressão inexpressiva. Esses eventos resultaram em um acúmulo de raiva e estresse, então ela passou séculos sonhando em socar aqueles dois príncipes e agora. Voltando ao tempo presente, graças à faísca fornecida por Teresa Hopkins, ela pode finalmente liberar a explosão. Seu punho se conecta com o rosto de Teresa Hopkins em um golpe brutal, derrubando-a em um segundo. Kyle von Palatine só pode observar a cena completamente horrorizado e o olhar ameaçador de Scarlett Van o impede de tentar qualquer coisa estúpida. Ela diz a ele que também está furiosa com seus apoiadores. Que estão reunidos aqui, já que durante todo esse tempo como noiva de um membro da realeza, ela suportou o tratamento ridículo de Kyle von Palatine e seus nobres capangas do mal. Então eles apoiaram seu absurdo cancelamento de seu noivado. E tornaram seus anos de sofrimento sem sentido. É por isso que Scarlett Van decide naquele momento que agora está livre para chutar a bunda deles. Ela usa magia para colocar os guardas em sono profundo. Deixando claro que seu poder está fora de escala. Logo, Scarlett Van libera sua fúria, dando a todos aqueles nobres uma surra que eles nunca esquecerão enquanto ela bate. Em todos, alguns nobres começam a reconhecê-la, percebendo que o outro nome pelo qual ela é conhecida é a nobre dama Cão Louco. Em apenas alguns minutos. Scarlett Van já terminou e, apesar do sangue em seu rosto, ela menciona que foi uma noite adorável. Finalmente, ela se aproxima de Kyle von Palatine com um punho coberto de sangue. E, embora seu irmão invada a sala tentando impedi-la, Scarlett Van dá ao príncipe o golpe final, fazendo-se chocar contra a parede. Júlio von Palatine entra rindo da cena e Scarlett Van está completamente satisfeita agora, dizendo que se sente muito melhor. Irmão. Leonardo Van está horrorizado com o que ela fez, mas Júlio von Palatine não se abala nem um pouco. Já que ele perguntou sobre a situação quando viu os nobres fugindo. Scarlett Van explica que eles cometeram erros dos quais ela não ousaria falar. Então, em vez de mostrar qualquer traço de remorso, eles continuaram a agir de maneira tão audaciosa que ela foi forçada a puni-los no local. Júlio von Palatine pede a ela para explicar mais diretamente, então Scarlett Van diretamente. Diz a ele que eles a irritaram. Então ela secou seus dentes. O príncipe só pode rir disso, enquanto Leonardo Van está mais horrorizado e preocupado com toda a situação. Júlio von Palatine está apenas feliz que ela tenha mostrado suas verdadeiras cores finalmente. Porque desde o dia em que se conheceram, ele estava se perguntando quando ela poderia liberar aqueles punhos dela. A surra implacável que ela deu àqueles tolos provavelmente foi um espetáculo e tanto de se ver. Foi um pouco cruel que ela tenha feito isso quando ele não estava lá. Leonardo Van continua se preocupando com a reputação de sua família. Caindo em espiral novamente, mas Júlio von Palatine tenta tranquilizá-lo dizendo que Scarlett Van não será acusada por isso. Enquanto eles falam, Scarlett Van de repente sente como se suas vozes estivessem ficando distantes e antes que ela perceba, ela desmaia em um segundo. Algum tempo depois disso, Scarlett Van pode ouvir o som de um sino em seu sono e ela sabe que é o sino da igreja de Cronoa, Deus do Tempo. Só então ela entende que ela deve ter usado muito do poder de Cronoa. Assim que seus olhos se abrem, a primeira coisa que ela vê é um garoto em uma roupa de empregada.
segurando uma adaga para matá-la. Escarlate Van de Mien simplesmente soca seu rosto, dizendo que é perigoso apontar facas para as pessoas. Aquele golpe o crava na parede e Leonardo Van de Mien corre para a sala depois de ouvi-lo completamente horrorizado ao ver que esta é a primeira coisa que ela faz depois de 3 dias inconsciente. Nem mesmo o médico conseguiu descobrir o que estava errado e ele pensou que ela nunca mais acordaria. Escarlate Van de Mien pede desculpas por fazê-lo se preocupar, dizendo que ela não deveria ter sido tão imprudente. Agora que ela finalmente acordou, Júlio von Palatine decide. A família finalizou o término do noivado dela e o pai dela também deu o seu consentimento. Kyle von Palatine foi deserdado pelos problemas que causou porque há rumores circulando há algum tempo sobre ilegais posse e comércio de escravos na facção do segundo príncipe. Isso proporcionará uma oportunidade para reprimir todos eles. Júlio von Palatine diz a Escarlate Van de Mien que ela não será punida. Como a família real a considera indispensável, é provável que permaneça solteira até que os assuntos domésticos se resolvam, o que significará adiar sua felicidade conjugal por um tempo. O lado bom disso é que ela ganhou algo inestimável em troca. Parece que os rumores de seus feitos se espalharam pela cidade e as pessoas agora a conhecem como a campeã que enviou uma horda de malvados nobres egoístas para a prisão apenas com seus punhos, enquanto ela estava sozinha coberta de sangue, bela e terrível. Eles lhe deram o apelido, a Dama Manchada de Sangue. Leonardo Van de Mien grita de frustração. Porque as pessoas pareciam prestes a esquecer o apelido de Nobre Louca. Júlio von Palatine simplesmente ri como sempre. Mas menciona que as coisas estarão bastante agitadas por aqui nos próximos dias. Muitos dos nobres que ela expôs eram importantes homens no governo nacional e provavelmente haverá muitas substituições. O mais urgente de tudo. O organizador dos tolos na facção do segundo príncipe, o primeiro-ministro Godofredo bin Carmin. Leonardo Van de Mien explica que o rei e o príncipe Júlio von Palatine pensaram que poderia haver alguém puxando as cordas por trás da facção do segundo príncipe, então eles formaram um plano para lidar com todos os nobres corruptos de uma vez. Júlio von Palatine menciona que eles formaram uma organização, o Gabinete Investigativo da Coroa. Para realizar isso, Leonardo Van de Mien é o chefe dessa organização. Escarlate Van de Mien diz que seu irmão tem agido ainda mais atormentado ultimamente. Então ela quer saber se isso se deve ao tempo que ele passou com o primeiro príncipe. Júlio von Palatine diz a ela que se ressente da implicação. Porque a causa mais provável seria todos os problemas que ela causou. Leonardo Van de Mien esclarece que na verdade são os dois, mas Júlio von Palatine rapidamente muda de assunto, querendo apresentar aquele que expôs. O envolvimento do primeiro-ministro. É um agente implantado pelo Cio para se infiltrar na facção do segundo príncipe, Sigurd Forgrave. Escarlate Van de Mien o reconhece instantaneamente como um dos assistentes de Kyle von Palatine no passado. E Sigurd Forgrave imediatamente se desculpa, dizendo que seu comportamento em relação a ela no passado foi totalmente inaceitável. Apesar de quão afetado ele parece, Escarlate Van de Mien sabe que isso nunca a incomodou, mas ela aproveita a oportunidade de testá-lo. Ela diz a ele que estava convencida de que ele havia jurado lealdade ao príncipe Kyle von Palatine, então foi uma atuação muito convincente. E ela não tinha ideia de que os cavaleiros tinham atores tão talentosos. Sigurd Forgrave está completamente consumido pela culpa neste ponto, então ele até permite que Escarlate Van de Mien o espance, dizendo que ele se resigna aos punhos dela. Ela claramente gosta de sua admirável resolução, então ela lança um forte punho nele, enganando-o com um desmaio. Sigurd Forgrave não se esquiva dela, mas fica surpreso ao ver que ela não o atingiu de verdade. Escarlate Van de Mien simplesmente toca seu rosto com o punho. E diz a ele que está tudo para trás agora, afinal ela salvou muitas vezes também de outros nobres que queriam mexer com ela no passado. Sigurd Forgrave explica que ele estava apenas desempenhando seu papel como cavaleiro, então ele não merece sua misericórdia. Escarlate Van de Mien questiona isso, mas isso o deixa um pouco nervoso e Júlio von Palatine tenta segurar sua risada com toda a situação. Após o término da reunião, agora que Escarlate Van de Mien sabe que o primeiro-ministro estava por trás de tudo, ela assume que foi ele quem enviou a empregada que tentou matá-la pela manhã. Ela decide verificá-lo no galpão. Mas é atacada por uma pequena besta assim que entra. Escarlate Van de Mien apenas a soca e a repreende por seu comportamento, dizendo que sabe que ele é o garoto besta nanica. Em questão de segundos, aquela besta se transforma no garoto de antes. E ele não hesita em pegar a adaga novamente. Nanica diz a ela que vai matá-la porque é a única escolha que ele tem. Justamente então, Escarlate Van de Mien percebe o brasão de escravo em seu peito. Sabendo que qualquer um que o carregue deve obedecer a todas as ordens de seu mestre designado. Ela então pergunta a ele se ele contaria tudo a ela. Ele sabe sobre aquele que o enviou se ela o libertasse.
Um pouco cético, Nanika a desafia a tentar se puder. Dizendo que se ela tiver sucesso, ele lhe dirá tudo o que ela quiser saber. Para sua surpresa, Scarlatti Elvandemian o joga contra o chão e usa sua magia nele para reverter o tempo. Ela explica que todas as pessoas nascem favorecidas por um dos muitos deuses do mundo. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca perceber qual deus as favorece, mas algumas sim, e isso lhes permite manifestar o poder desse deus, que é conhecido como uma bênção. Em questão de segundos, o brasão de escravo no peito de Nanika desaparece. E Scarlatti Elvandemian explica que ela meramente restaurou seu corpo como era antes. Ela usou o poder da reversão, parte da bênção de Cronoa, deus do tempo. Esta é a razão pela qual a família real deseja garantir seu lugar em seu reino, mas na prática tem muitas limitações. Queima sua energia rapidamente. Então ela morrerá se usar demais muito rápido. Seu uso de aceleração no baile é o que a fez desmaiar, mas isso deveria permanecer em segredo. Sabendo que Scarlatti Elvandemian o salvou e o libertou da escravidão, Nanika decide guardar seu segredo, já que Besta nunca pode esquecer uma dívida. Ele também confessa que foi contratado por Godofredo bin Carmine porque ela atingiu seu filho Henrique bin Carmine e ordenou que ele arrancasse seu membro. Henrique bin Carmine foi um dos muitos nobres que ela socou. Mas Scarlatti Elvandemian nem sequer se lembra dele. Dito isso, Nanika explica que a razão pela qual ele o enviou originalmente aqui não era para matá-la, mas para espionar a casa Vandenberg. Ele enviou espiões como ele para todos os tipos de casas nobres, explorou suas fraquezas, os encorajou a participar do comércio de escravos e a aceitar subornos. E fez outras coisas para colocá-los do lado dele. É assim que ele consegue mais pessoas para apoiá-lo e porque ninguém se atreve a desafiá-lo. Ouvindo tudo isso, Scarlatti Elvandemian se decide, dizendo que vai chutar a bunda de Lord Godofredo bin Carmine. Nanika tenta impedi-la, avisando-a de que Godofredo bin Carmine está sempre cercado por guardas. Ela deveria ficar quieta e deixar seu irmão e o primeiro príncipe lidar com a situação. Scarlatti Elvandemian esclarece que isso não seria divertido para ela, então ela está determinada a espancar Godofredo bin Carmine antes que ele seja preso. Incapaz de lutar contra ela nisso, Nanika explica que Godofredo bin Carmine participa de um leilão de escravos uma vez por mês e o próximo é em uma semana. Ele não sabe onde é realizado, mas provavelmente pode colocá-la em contato com um traficante de escravos, então ele quer ir com ela. Se isso significa vingança contra o homem que engana sua espécie, os escraviza e os vende, então ele de bom grado será um comerciante. Scarlatti Elvandemian muda de ideia sobre ir sozinha, então ela aceita levar Nanika com ela para a capital Granhilda. 3 dias depois, ela e Nanika caminham ao redor das favelas, mas Scarlatti Elvandemian não está feliz em ver que Júlio von Palatine decidiu ir com eles. Ela pergunta a ele se ele não deveria estar seguindo seus próprios caminhos para expor Godofredo bin Carmine, mas Júlio von Palatine explica que é meramente educacional. Depois que ele se formar na academia, ele será trancado no palácio para aprender sobre Kingcraft, então ele queria ver enquanto ainda está livre para fazê-lo como é a vida em seu reino. Ele não tem intenção de ser uma figura decorativa, então, se tiver que governar, quer fazer o melhor que puder para criar o reino perfeito. É por isso que, se eles vão procurar as partes mais sombrias, é crucial que ele os acompanhe. Scarlatti Elvandemian pergunta a ele o motivo real, então Júlio von Palatine diretamente diz a ela que ele nunca perderia algo tão potencialmente divertido. Ele ouviu a conversa deles na cabine. E isso acelerou seu coração. Scarlatti Elvandemian não está impressionada com isso, já que ela tinha a sensação de que seria isso. Justamente então, um grupo de bandidos se aproxima deles com más intenções, mas Scarlatti Elvandemian está mais animada do que nunca, sabendo que eles são os bandidos cruéis sobre os quais ela tanto ouviu falar. Nanika rapidamente pediu a ela para não bater neles ainda, mas ela diz a ele que eles dificilmente parecem abertos à discussão. Júlio von Palatine ri disso, mas Nanika o ignora e se aproxima dos bandidos, dizendo que eles estão procurando um intermediário chamado Jack. Claro, todos se recusam a falar, planejando pegar o dinheiro deles depois de espancá-los, antes que eles possam fazer qualquer coisa. A eles, Scarlatti Elvandemian usa sua magia para aprimorar seu físico, buscando educá-los sobre o sabor de seus punhos e querendo pagamento por sua lição. Mais uma vez, ela usa a bênção de Cronoa. Aceleração e, em menos de um segundo, seu punho se conecta com o rosto de um dos bandidos. Todos caem um por um aos seus punhos. Ela também usa as pernas para chutá-los com grande força. Scarlatti Elvandemian graciosamente os espanca sem esforço, então os bandidos rapidamente a reconhecem por outro apelido, a Senhora das Surras. Scarlatti Elvandemian. Júlio von Palatine não consegue conter a risada com isso, e o último homem de pé implora por misericórdia,
mas Scarlett Elvandemian diz a ele que, se ele pretende pisar nos outros, então ele deve estar preparado para ser pisado em troca. Antes que ela possa atingi-lo, o homem desesperadamente diz a ela as informações que ela quer, confessando que Jank está escondido em um bar logo ali. Scarlett Elvandemian sorri e agradece gentilmente pela informação, mas ela ainda o atinge de qualquer maneira, nocauteando-o em um segundo. Júlio von Palatino está claramente divertido. Depois de ver tudo isso, mas ele pede a eles para deixá-lo falar com Jank, já que ele pode reconhecer Nanika, então é melhor que ele vá sozinho. Os três vão ao bar que o bandido mencionou, mas Scarlett Elvandemian e Nanika esperam do lado de fora. Depois de apenas alguns minutos, Júlio von Palatino sai do lugar. Tendo o nome e a localização do mercador de escravos depois de apenas assustá-lo um pouco com uma mentira óbvia. O próximo passo é descobrir como eles vão se infiltrar no leilão de escravos, e Nanika diz a eles que ele tem algumas ideias sobre isso. Em pouco tempo, Scarlett Elvandemian e Nanika se encontram com Lord Zethering. E ela conta a ele uma história toda inventada, dizendo que está procurando um escravo raro de algum tipo. Zethering reconhece que ela quer um escravo tão desesperadamente a ponto de passar por cima dos pais dela. Mas ele diz que é abaixo da dignidade de uma dama nobre tão fina ter negócios com um reprovado como Jank. Scarlett Elvandemian explica que ela não tinha outras opções. E pergunta a ele qual é o relacionamento dele com o intermediário Jank. Zethering esclarece que ele dificilmente chamaria isso de relacionamento, já que ele simplesmente assinou um contrato com ele para trazer a ele qualquer potencialmente valioso. Escravos que acabam nas favelas. Os mais valiosos são elfos, anões, orvos, avianos, demónios e aquele Beastkin que ela trouxe também é uma boa mercadoria. Scarlett Elvandemian pergunta a ele como ele sabia que Nanika era um Beastkin, e o homem diz a ela que é bastante óbvio pela aparência dele. Além disso, ele esperaria que o tipo de pessoa que viria diretamente a ele para comprar escravos fosse um espécime raro deles. Zethering ri alto ao dizer que Nanika é uma peça de prêmio. De fato, tratando-o como simples mercadoria. A mão de Scarlett Elvandemian instintivamente se transforma em um punho com o som de sua risada repugnante, mas Nanika silenciosamente pede a ela para se abster assim que ele terminar de rir. Zethering pergunta a ela que tipo de escravo ela está procurando, então Scarlett Elvandemian menciona que ouviu falar de um leilão de escravos acontecendo na capital muito em breve, então ela quer participar. Zethering pondera sobre isso por um tempo e explica que ela precisará passar por uma revisão para participar do leilão. Ela precisará revelar seu status e realizar pelo menos 6 transações de escravos. Então provavelmente levará cerca de meio ano. Scarlett Elvandemian diz a ele que pagará o que for preciso, mas Zethering esclarece que ele não precisa do dinheiro dela, no entanto. Se ela estiver disposta a oferecer a ele aquele fino escravo Beastkin dela, ele poderia levá-la ao leilão como filha de um parente distante. Scarlett Elvandemian permanece silenciosa por um momento, mas sua expressão séria lentamente se transforma em um sorriso enquanto ela aceita a oferta. Depois de selar o acordo, tanto Scarlett Elvandemian quanto Nanika saem do prédio. Ela ainda não consegue acreditar que aqui, no centro da cidade, que é o lar de membros importantes da corte, a posse e compra proibida de escravos é conduzida tão descaradamente. Felizmente, o plano foi um sucesso. Zethering fez exatamente como Nanika previu. Nanika menciona que ele ficou mais surpreso ao saber que existem algumas coisas que ela não resolve socando. Scarlett Elvandemian não está nada feliz com esse comentário. Então Nanika rapidamente esclarece que era uma piada. Além disso, enquanto caminham, ele menciona que o leilão é em 3 noites e Scarlett Elvandemian pergunta a ele se ele tem certeza de sua decisão. Afinal, mesmo que ela possa limpar sua marca de escravo depois que o ato for feito, ela não pode garantir sua segurança enquanto isso. Nanika diz a ela que Zethering fez parecer que ele o colocaria em leilão, então ele não acha que deixaria ninguém machucá-lo antes disso. Ele está fazendo isso em parte pela missão. Mas ele também quer fazer isso para compensar por tentar matá-la. Nanika de repente boceja e Scarlett Elvandemian se lembra de que os Beastkin são tipicamente noturnos. Logo depois que ela diz isso, Nanika finalmente volta à sua forma de besta e desmaia em seus braços. Scarlett Elvandemian pega suas coisas e decide voltar para a pousada em que estão hospedados para descansar. Júlio von Palatino já está lá esperando por eles e quando Scarlett Elvandemian diz a ele que tudo correu bem, ele também menciona que está surpreso que ela conseguiu resolver sem socar. Scarlett Elvandemian rapidamente fica irritada, mas Júlio von Palatino ignora isso e diz que gostaria de ter visto uma visão tão rara. Infelizmente, o príncipe do reino não pode simplesmente ir e comprar escravos, então ele teve que ficar na pousada. Scarlett Elvandemian cuidadosamente coloca Nanika na cama e sai dizendo que quer tomar um pouco de ar fresco.
Júlio von Palatine menciona que isso é uma coincidência, já que ele também estava esperando sair. Scarlett L. Van de Mien caminha pelo mercado animado e percebe a mentira de Júlio von Palatine, então ela pergunta a ele por quanto tempo ele pretende segui-la. Ele simplesmente diz que tem negócios nesta rua, mas suas mentiras a irritam rapidamente. Um dos vendedores fala com Scarlett L. Van de Mien e diz a ela que está vendendo uma deliciosa torta de maçã. E já que ela é tão bonita, ele lhe dará uma maçã de graça se ela comprar uma fatia antes que ela possa dizer qualquer coisa. Júlio von Palatine aproveita a oportunidade para comprar duas, pedindo 2 maçãs grátis. Depois disso, Júlio von Palatine descaradamente usa Scarlett L. Van de Mien como um imã de ofertas e compra coisas diferentes no mercado, incluindo um colar de Mithril e algumas outras coisas. Cansada de suas travessuras, Scarlett L. Van de Mien gentilmente pergunta a ele se ele ainda tem negócios. Que ele inventou isso e que ela era realmente inocente por acreditar nele. Scarlett L. Van de Mien imediatamente soca uma parede imaginando que é o rosto dele, mas isso só o faz rir. Ela decide voltar para a estalagem. Mas assim que ela se vira, Júlio von Palatine coloca a torta de maçã na boca dela. Scarlett L. Van de Mien congela enquanto o sabor de maçãs e mel preenche cada canto da boca dela. Ela entra instantaneamente em um estado de felicidade. Júlio von Palatine sorri enquanto ela come a torta de maçã e pede desculpas por ter exagerado um pouco. Scarlett L. Van de Mien rapidamente sai disso e esclarece que ele não pode comprar o favor dela de volta tão facilmente. Antes que ela possa terminar a frase, Júlio von Palatine também oferece a ela a sua fatia de torta de maçã. E com isso, ele consegue estar em suas boas graças mais uma vez. Scarlett L. Van de Mien senta-se num banco com ele após terminar sua torta e menciona que ele parece bastante familiarizado com este lugar. Júlio von Palatine diz a ela que costumava escapar da academia para dar uma olhada, então ele conhece muito bem a cidade. Ele pergunta o que ela acha do bem mais precioso de seu reino. Bairro dos Mercadores. Scarlett L. Van de Mien diz a ele que, quando o príncipe Kyle von Palatine mandava comprar o almoço dele, ela nunca tinha tempo para olhar ao redor. Agora ela pode ver que é um lugar bastante animado, então ela tem aproveitado seu tempo aqui. Júlio von Palatine fica feliz em ouvir isso e informa que toda vez que ele vinha aqui, ele pensava em como gostaria que ela experimentasse aquela torta de maçã que ele lhe deu. Scarlett L. Van de Mien olha para ele e se pergunta silenciosamente se ele estava esperando para mostrar a ela o bairro dos Mercadores. Se ele simplesmente tivesse admitido isso, ela provavelmente não teria sido tão indelicada. Mas ele é realmente um teimoso. Júlio von Palatine de repente menciona que odeia se sentir entediado e, quando era criança, as únicas coisas que chamavam sua atenção eram coisas distorcidas e feias. Como primeiro príncipe, ele estava cercado por tolos tentando bajulá-lo e obter coisas dele. Júlio von Palatine lembra-se da primeira vez que conheceu Scarlett L. Van de Mien, logo depois que Kyle von Palatine puxou o cabelo dela no baile. Ele se aproximou dela para dizer que ela não precisava sofrer em silêncio se o segundo príncipe a assustasse, mas, para sua surpresa, Scarlett L. Van de Mien apenas sorriu com uma expressão sombria, dizendo que ele fez uma piada muito engraçada. Os olhos de Júlio von Palatine brilham enquanto ele se lembra daquele primeiro encontro e diz que ele acha a maioria das coisas neste mundo entediante, então ele gostaria que pelo menos o pequeno canto do mundo que ele habita fosse preenchido com coisas que o interessem. Ele de repente se inclina para Scarlett L. Van de Mien e diz a ela que, agora, a coisa mais interessante para ele é ela. Scarlett L. Van de Mien congela quando Júlio von Palatine beija sua bochecha. Ele admite que o que sente não é o mesmo que o amor romântico tradicional. Mas se ele pode dizer uma coisa, é que ela é querida para ele, mais querida do que qualquer outra coisa neste mundo. Depois de retornar à pousada naquele dia, Scarlett L. Van de Mien se deita na cama e ainda pensa naquele beijo novamente. Ela se pergunta se essa era apenas outra maneira de ele provocá-la, mas no fundo ela não tem tanta certeza. No dia seguinte, Scarlett L. Van de Mien se encontra com Zetoring para entregar a ele a escrava de sua casa, como prometido. Em troca, ela pede que ele honre seu acordo. Zetoring esclarece que, antes de concordar com qualquer coisa, ele quer confirmar que sua escrava é realmente uma Beastkin. Não é sem precedentes para um perverso pessoa vestir seu escravo como uma raça rara para obter um preço mais alto. Scarlett L. Van de Mien não pode acreditar que ele é quem está falando sobre perversidade, mas ela guarda suas palavras e pede a Nanika para se transformar em sua forma de besta. Ele segue suas ordens. E o homem fica satisfeito ao ver que ele é realmente um Beastkin, sabendo que ele será a joia da coroa do leilão. De repente, um homem grande chamado Donovan entra no escritório e vê Scarlett L. Van de Mien, então ele pergunta a Zatarin se ela é a escrava que eles estão recebendo hoje. Zatarin esclarece que a senhora é na verdade uma cliente, enquanto isso, Scarlett L. Van de Mien olha para o homem, percebendo que ele é meio humano e meio besta magi.
Zetarin se desculpa por seu comportamento, dizendo que Donovan é um bruto bastante mal-humorado, mesmo para um escravo. Nanika rosna para o homem e Donovan assume que ele é o escravo que ele estava procurando. Zetarin confirma e pede a ele para ser cauteloso em como ele o manuseia, mas Donovan ignora seu aviso, dizendo que Bistin são conhecidos por sua rápida regeneração. Ele coloca uma coleira e uma trela em Nanika, puxando-a bruscamente para fazê-lo se mover. No entanto, quando Nanika resiste, Donovan fica furioso e tenta atingi-lo com um chicote afiado. Escarlate Elvandemian imediatamente agarra a ponta do chicote para impedi-lo. E diz a Zetarin que seu animal de estimação precisa de um pouco mais de disciplina. Se ele o achar muito estúpido para aprender, ela poderia administrar a punição em seu lugar. Donovan fica furioso, dizendo a ela que vai rasgá-la em pedaços. Então Zetarin pede a ela para não provocá-lo porque aquele homem é um ex-aventureiro de nível A. Ela teria que estar no nível de um capitão cavaleiro para lidar com um monstro como ele, então é melhor se ela se abstiver de dizer algo que não deveria. Escarlate Elvandemia não vê o problema, então Zetarin esclarece que está apenas avisando-a para sua própria segurança. Donovan diz que já é tarde demais para isso e ele não vai deixar isso passar só porque ela é uma mulher ou uma cliente. Ele de repente se aproxima dela com o chicote, mas percebe que nem consegue usá-lo porque Escarlate Elvandemia ainda está segurando. Donovan puxa com toda a sua força. Mas Escarlate Elvandemia não se move, segurando o chicote como se não fosse nada. Zetarin, completamente alheio, diz a Donovan que esta não é hora para uma rotina de comédia. Donovan esclarece que está puxando com toda a força que pode, então ele não sabe como ela está fazendo isso. Escarlate Elvandemian calmamente pergunta se Donovan também será colocado em leilão e Zetarin diz a ela que ele é apenas seu pessoal guarda-costas e treinador para os outros escravos. Uma vez que isso é confirmado, ela sorri e diz alegremente que não terá que hesitar em chutar a bunda dele. Zetarin é pego de surpresa por suas palavras, mas antes que ele possa reagir adequadamente, Escarlate Elvandemian puxa o chicote e soca o estômago de Donovan imediatamente, enviando-o voando pela janela com um único golpe. Zetarin fica aterrorizado depois de testemunhar a cena. Mas Escarlate Elvandemian sorri e diz a ele que sua disciplina está completa. Depois disso, ela se aproxima de Nanika para remover a coleira, perguntando a ele se Donovan o machucou. Vendo um pouco de sangue em seu pescoço, Escarlate Elvandemian decide usar sua magia para curar seus ferimentos. Uma vez que isso é feito, ela gentilmente abraça Nanika. E diz a ele que ela voltará para ele em breve, então ele só tem que suportar isso por este curto período de tempo. Nanika concorda, então Escarlate Elvandemian fala com Zetarin, querendo abordar o pagamento pela janela quebrada. Ainda completamente aterrorizado, Zetarin nervosamente diz a ela que não há necessidade disso. Ele força um sorriso e garante a ela que ele está realmente grato, já que ele sempre tem dificuldades para disciplinar Donovan adequadamente. Zetarin promete não fazer mais mal à sua preciosa mercadoria e decide discutir onde eles se encontrarão no dia do leilão. Escarlate Elvandemian logo retorna à pousada depois disso, mas ela reconhece uma carruagem na rua. Quando a porta se abre, Leonardo Elvandemian sai da carruagem claramente não feliz e querendo ouvir toda a história. Uma vez que eles estão de volta ao palácio, Júlio von Palatino está esperando dentro da carruagem, então Escarlate Elvandemian agora sabe quem culpar. Não tendo outra escolha, ela volta para o palácio com eles e Leonardo Elvandemian repreende os dois por serem tão imprudentes. Júlio von Palatino pede a ele para relaxar, já que eles aprenderam a localização do leilão de escravos. Apesar disso, Leonardo Elvandemian esclarece que eles se colocaram em risco para obtê-lo e eles certamente sabem o quanto significam para este reino. Escarlate Elvandemian concorda com ele e diz a Júlio von Palatino que ele deve tomar isso como uma lição. Leonardo Elvandemian fica um pouco irritado, já que ele também estava repreendendo ela e ela está agindo como se não tivesse nada a ver com ela. Irmãzinha, então ele não quer mais vê-la se atirando ao perigo, afinal, apesar do terrível apelido que ela ganhou. Ela ainda é uma criada inocente de 17 anos, deixando isso de lado, Júlio von Palatino pergunta a ele como está a sua investigação e Leonardo Elvandemian informa que parece que o próprio Godofredo bin Carmine é o organizador deste leilão. Escarlate Elvandemian menciona que o leilão será daqui a 2 noites e isso faz seu irmão entrar em pânico. Diz que precisam se preparar imediatamente, então ele vai escrever um esboço, escolher o pessoal, escolher sua colocação e outras coisas. Enquanto ele se preocupa com tudo isso, Escarlate Elvandemian encara Júlio von Palatino e ele rapidamente percebe, então pergunta se ela quer mais. Isso claramente a pega de surpresa. Mas ele esclarece que não tem torta de maçã hoje. Escarlate Elvandemian fica instantaneamente irritada, já que ela não é tão gulosa assim. Sem perder mais tempo, Leonardo Elvandemian decide começar a planejar.
para a noite do leilão de escravos e diz a Scarlett Elvandemian que ela tem que voltar para casa. Ela imediatamente se recusa, cheia de determinação, e explica que desde o momento em que seu noivado com o príncipe Kyle Von Palatine foi cancelado até agora, ela passou por muitas coisas. Ela parou de se conter e se tornou a nobre doida varida mais uma vez, espancando mais homens do que poderia contar facilmente. Leonardo Elvandemian tenta impedi-la ali mesmo, dizendo que não sabia que ela estava causando tantos problemas. Scarlett Elvandemian o ignora e continua falando calmamente, dizendo que conheceu todos os tipos de pessoas, incluindo aqueles transformados em escravos e forçados a cumprir ordens, crianças implorando nas ruas por seu pão de cada dia, nobres ansiosos para infringir a lei para se enriquecerem e um lorde de cabelos dourados cujo único prazer na vida é provocá-la. Júlio Von Palatine pergunta se ela está falando dele, mas Scarlett Elvandemian também o ignora e diz que desde criança. Ela se pergunta por que este mundo parece projetado para fazer os bondosos sofrerem enquanto os perversos prosperam. Aqueles que pisoteiam os fracos de propósito são astutos e não podem ser punidos por meios normais. O primeiro-ministro Godofredo bin Carmin e sua corja são o epítome desse princípio. Ela foi criada em um jardim morado e conhece pouco do mundo. Mas há uma coisa que ela pode dizer com certeza. Scarlett Elvandemian de repente se levanta e diz que nobres gananciosos e egoístas são os mais satisfatórios de socar. Júlio Von Palatine imediatamente cai na gargalhada, enquanto Leonardo Elvandemian está desapontado, mas não surpreso com sua conclusão. Scarlett Elvandemian senta-se de volta e diz que a única pessoa autorizada a socar um nobre de alto escalão é a filha de um duque proeminente como ela. Júlio Von Palatine admite que ela tem um ponto, mas Leonardo Elvandemian não consegue acreditar que ele está concordando com ela. Ele exclama que era uma coisa quando ela era criança, mas hoje em dia, se ela esmurrar e abrir caminho pelas classes nobres, isso arruinará a reputação de sua casa. Scarlett Elvandemian menciona o quão charmoso é o eufemismo que ele usou, bastante divertida com isso. Júlio Von Palatine entra na brincadeira e o repreende, perguntando se ele não conseguia pensar em uma maneira mais digna de dizer isso. Inegavelmente frustrado, Leonardo Elvandemian grita que sua escolha de palavras não é questão aqui. Além disso, a alta nobreza não é a única envolvida neste assunto. E há uma chance de Godofredo bin Carmin estar conectado a Vanquis. O Império Vanquis tem tido escaramuças de fronteira com Júlio Von Palatine nos últimos 300 anos. É uma terra onde o poder faz o direito, governada por cavaleiros de dragão. Scarlett Elvandemian pensou que eles haviam estabelecido relações relativamente amigáveis desde as últimas negociações de paz, mas aparentemente há mais nisso agora. Leonardo Elvandemian esclarece que eles ainda estão investigando os detalhes, mas acreditam que o corpo aéreo Vanquis, os dragões do céu vermelho, estão em contato com Godofredo bin Carmin. Em uma mudança de cena, vemos Godofredo bin Carmin falando sobre Scarlett Elvandemian. E ele claramente não está feliz com ela. Ele diz que a interrupção dela no segundo baile da princesa desviou todos os seus planos. Por essa razão, ele pede a um homem suspeito com longos cabelos ruivos para se livrar dela o mais rápido possível. Logo depois disso, Godofredo bin Carmin é deixado sozinho em seu escritório e ele reclama sobre um soldado comum que pensa que pode se impor a ele. A voz de uma mulher é ouvida na sala, pedindo para ele não ficar tão bravo. Ela de repente aponta uma arma para ele, dizendo que é um presente da deusa Palmia. Godofredo bin Carmin não entende o que é essa coisa e diz que já tem um de seus itens mágicos. Um pingente dourado. A mulher decide mostrar a ele o que a arma pode fazer e atira no vaso ao lado dele sem hesitação. Godofredo bin Carmin fica imediatamente assustado e ela explica que este presente pode tirar a vida de seus inimigos mais temíveis. Finalmente, vemos que a mulher segurando a arma é na verdade Teresa Hopkins e, com um sorriso malicioso, ela pede a Godofredo bin Carmin para usar a arma sem piedade novamente contra aqueles que estão em seu caminho. Logo, Scarlett Elvandemian vai para o leilão com Zatarin, que lhe dá uma máscara para se disfarçar como todos os outros. Ouvimos a conversa anterior de Júlio Von Palatine com Leonardo Elvandemian em sua última reunião antes de decidir que Scarlett Elvandemian ajudaria no evento. Júlio Von Palatine disse a ele que se os dragões do céu vermelho de Vanquis realmente estiverem envolvidos nisso, então é mais um motivo para aprovar a presença secreta de Scarlett Elvandemian. Como o leilão está tão perto, eles provavelmente podem colocar cerca de 10 de seus agentes da CIU no evento. Naturalmente, eles serão forçados a entregar suas armas dentro do local do leilão. Aqueles que eles enviarem serão combatentes habilidosos, mas apenas se estiverem armados. E mesmo que usem magia, provavelmente terão dificuldades para levar Godofredo bin Carmin sob custódia. No entanto,
Scarlett Van de Mien permanecerá totalmente capaz, mesmo sem armas. E se ela puder derrubar todos por trás dos leilões de escravos, incluindo Godofredo bin Carmine, seu apelido sangrento mais recente provavelmente será o Punho de Ferro do Reino. Salvador. Leonardo Van de Mien não conseguiu argumentar contra os argumentos de Júlio von Palatine e é por isso que Scarlett Van de Mien agora pode se infiltrar no leilão de escravos. Assim como ela planejou. Os cavaleiros do palácio estão posicionados do lado de fora e Leonardo Van de Mien lembra a eles que eles entraram assim que Júlio von Palatine der o sinal. Está tudo pronto. Então ele só espera que sua irmã possa cumprir sua palavra de evitar combates desnecessários. Ela concordou com um sorriso e agradeceu por sua gentileza. Quando ele permitiu que ela fosse, mas não importa o que aconteça, Leonardo Van de Mien não pode deixar de se sentir ansioso. Ele bebe algo para tentar aliviar sua dor de estômago. E começa a acreditar que talvez devesse ter cancelado tudo. Enquanto isso, as pessoas no leilão falam sobre os escravos que estão procurando hoje. Uma mulher menciona que ouviu dizer que haverá um avião eloado e ela esperava muito ver um. O homem à sua direita diz que vai procurar um elfo para dar ao sobrinho. E o que está ao lado dele explica que quer fazer um show onde escravos de combate lutem para o divertimento da multidão. Outro homem lembra a eles que a joia da coroa do leilão é, sem dúvida, o Beastkin. Nesse momento, as luzes se apagam, anunciando que o evento está prestes a começar. Um homem esbarra acidentalmente em Scarlett Van de Mien e pede desculpas. Mas ela facilmente dispensa, mantendo um perfil baixo. Depois que o homem sai, ela não pode deixar de pensar que sua voz soa familiar. Mas ela não tem muito tempo para pensar sobre isso antes que o leilão comece oficialmente. O anfitrião agradece a todos pela paciência. E anuncia o início do leilão, deixando o público animado. Ele apresenta o primeiro item do leilão, um raro avião de uma asa. Logo, as pessoas começam a oferecer grandes quantidades de ouro pela garota e, no final, ela é vendida por 100 de ouro. Scarlett Van de Mien silenciosamente caminha pelo local e Júlio von Palatine de repente se aproxima dela também usando uma máscara. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Já que ele deveria ser o comandante da missão, mas ele simplesmente diz que queria verificar como ela estava. Júlio. Godofredo bin Carmine e Scarlett Van de Mien apenas diz a ele que ela tem algumas ideias de onde ele pode estar enquanto caminham pelo lugar. Júlio von Palatine menciona que os cavaleiros do palácio estão prontos e esperando pelo sinal dele, então, se ela não se apressar, eles vão levar o alvo dela. Charlotte para por um momento para de repente propor uma troca, dizendo que pretende espancar completamente o ministro Godofredo bin Carmine, então seria ótimo se ele avisasse os cavaleiros. Para esperar mais um pouco, Júlio von Palatine admite que nada o encantaria mais do que vê-la socar aquele idiota. É a razão pela qual ele se juntou à equipe disfarçada, mas antes de concordar, ele pergunta o que ela lhe daria em troca. E Scarlett Van de Mien diz a ele que jurará lealdade inabalável à coroa e ao reino pelo resto de sua vida. Júlio von Palatine esclarece que ele não quer a lealdade dela à coroa. Porque ele quer que ela jure lealdade a ele. Desentendida como sempre, Scarlett Van de Mien diz a ele que dará no mesmo com o tempo, já que ele é o próximo na linha do trono. Júlio von Palatine insiste, dizendo que ele não pode esperar, então ela tem que jurar agora e essa é a única condição dele. Ele se inclina e traça o lábio dela com o pulgar enquanto diz isso, deixando-a um pouco nervosa. Scarlett Van de Mien acaba jurando lealdade a ele, e Júlio von Palatine pergunta se ele pode confiar nela nisso. Ela se afasta e diz a ele que não foi justo, já que ele praticamente a coagiu, mas Júlio von Palatine lembra que isso não é novidade. Scarlett Van de Mien rapidamente fica irritada mais uma vez, confirmando mais uma vez que Júlio von Palatine é realmente um príncipe de coração negro, deixando isso de lado. Ele pergunta onde está Godofredo bin Carmine, e Scarlett Van de Mien diz a ele que ele está no segundo andar, com vista para o salão. Isso só significa que é hora do show. Então Júlio von Palatine se prepara para ver um espetáculo de pancadaria único na vida por Scarlett Van de Mien. Scarlett Van de Mien. Ela diz a ele que ele é livre para estar na plateia. Mas ela pode sair do roteiro e socar um certo lorde de cabelos dourados também, então ela aconselharia cautela. Sem perder mais tempo, Scarlett Van de Mien sai na esperança de encontrar aquele que seus punhos tem ansiado por seu amado saco de pancadas. Em outra cena, uma jovem elfa chora quando sua mãe é levada para ser vendida no leilão. Nanika a impede e pede para ela parar de lutar. Porque não adianta ouvir suas palavras duras. A garota está prestes a chorar, mas ouve a oração de uma mulher que pede a Santa Diana para salvá-los. Uma das outras escravas pede para ela ficar quieta e a lembra que a santa não se importa com as orações de escravos. Sentindo-se desesperançosa, a garota elfa cai de joelhos e chora.
Mas Nanika a abraça para consolá-la e promete que ela e sua mãe estarão seguras. Seu olhar está cheio de determinação e confiança, já que ele está contando com Scarlett Van de Mien para salvá-los e sabe que ela vai. Enquanto isso, Júlio von Palatin avança com Scarlett Van de Mien. Depois que ela se certifica de colocar alguns soldados inocentes para dormir. Ele elogia o excelente controle, mas Scarlett Van de Mien esclarece que os elogios dele não agradam quando ele a venceu pelo primeiro lugar no exame de magia deles. Júlio von Palatin percebe que ela ainda não superou isso, mas Scarlett Van de Mien o ignora e percebe que há alguns obstáculos no caminho. Um grupo de homens está bloqueando o caminho, mas Scarlett Van de Mien os vê como simples aperitivos antes do prato principal. Rapidamente coloca suas luvas sem dedos para lutar, planejando fazer uma festa disso. Justamente então, o anfitrião do leilão anuncia que eles estarão desfrutando da Quinta Sinfonia de Rodolphe, Dança das Rosas, durante o intervalo. Enquanto a orquestra toca ao fundo, Scarlett Van de Mien distribui golpes por toda parte com graça, como em uma dança. O som da música clássica. Ela elegantemente chuta um dos homens com o calcanhar e então soca o outro, espalhando sangue por toda parte. Logo o suficiente, ela finalmente faz uma entrada adequada e se encontra com seu querido saco de pancadas, Godofredo bin Carmine. Ele está claramente horrorizado ao vê-la, mas Henrique bin Carmine não está nada feliz, então ele decide que vai lidar com a situação por seu pai. Sem esperar por uma resposta, Henrique bin Carmine tenta usar magia de raio, querendo derrubá-la com ela. Apesar de seus esforços, Júlio von Palatin o impede facilmente com sua autoridade real, dizendo que esse feitiço não é permitido. A magia de Henrique bin Carmine imediatamente diminui e ele está claramente confuso ao ver que não a ativou. Godofredo bin Carmine entra em pânico por um momento, reconhecendo instantaneamente o anel de Júlio von Palatin, dizendo que é o selo real que pode cancelar feitiços lançados por qualquer um no reino. O fato de que ele pode usá-lo só pode significar que ele é o primeiro príncipe. Júlio von Palatin. Godofredo bin Carmine e seus homens tentam negar isso nervosamente, dizendo que não há como o príncipe estar em um lugar como este. Afinal, se esse fosse realmente ele, eles certamente estariam arruinados. Os homens começam a rir em negação. Mas eles de repente se calam quando a realidade lhes atinge. Todos igualmente decidem acreditar que Júlio von Palatin é um impostor e Godofredo bin Carmine dá a ordem para trazer a besta. Alguns segundos depois, Donovan entra na sala, mas desta vez ele se parece muito mais com um monstro. Godofredo bin Carmine ordena que ele mate Scarlett Van de Mien e o príncipe impostor. Mas antes que Donovan possa fazer qualquer coisa, Sigurd Forgrave chega bem a tempo e faz um corte em suas mãos. Júlio von Palatin diz a ele que ele está atrasado. E ele já estava se perguntando onde seu guarda-costas tinha ido parar. Sigurd Forgrave o lembra que foi ele quem o perdeu para que ele pudesse ir por conta própria. Ouvindo sua voz, Scarlett Van de Mien o reconhece como o saco de carne em que esbarrou mais cedo no leilão. Godofredo bin Carmine começa a se sentir encurralado. Então ele pede para que todos o peguem e Sigurd Forgrave se prepara para lutar. No entanto, Scarlett Van de Mien de repente o impede e o lembra que esses homens são seus sacos de carne. Não dele Sigurd Forgrave fica um pouco nervoso com a proximidade e Scarlett Van de Mien esclarece que ela permite que ele lute apenas com aquele licantropo, já que os nobres corruptos são só para ela. Apesar da bagunça corada que ele é, Sigurd Forgrave rapidamente recupera a compostura dizendo que não tem objeções. Bem a tempo para o show, o anfitrião do leilão anuncia que a próxima peça que eles tocarão durante o intervalo é a Terceira Sinfonia de Tibon, a Bela Donzela. Assim que a música começa a tocar, Scarlett Van de Mien irradia completamente de alegria enquanto gira um nobre pelo pé. Ela sorri brilhantemente enquanto todos observam horrorizados. Mas a velocidade e a força de seus giros logo criam um tornado inteiro dentro da sala. As pessoas começam a voar e o público entra em pânico com a cena, interrompendo imediatamente o leilão. Um tempo depois, Leonardo Van de Mien decide verificar como eles estão, já que nunca recebeu o sinal de Júlio von Palatin, mas quando vê o que Scarlett Van de Mien fez, ele grita de horror dizendo a seus pais que Scarlett Van de Mien finalmente se rebaixou ao assassinato em massa. Scarlett Van de Mien esclarece calmamente que ela não matou ninguém e só usou a parte de trás de sua espada. Leonardo Van de Mien não acredita nela nem um pouco, dizendo que ela usou seus punhos. E todo o seu corpo poderia ser considerado a lâmina. Enquanto eles falam, a luta de Sigurd Forgrave contra Donovan ainda está acontecendo, então os clientes do leilão começam a escapar. Júlio von Palatin diz que eles não podem mais segurar os cavaleiros, mas Scarlett Van de Mien pede para ele esperar, já que ela ainda não espancou o ministro Godofredo bin Carmine.
Ela o lembra que eles tinham um acordo, mas Júlio von Paul. Sozinho, Leonardo L. Van de Mien encara-os, dizendo que não gosta do som dessa conversa, mas Júlio von Palatin diz-lhe que trocou votos com Scarlett L. Van de Mien, então ele deve honrar sua palavra para com ela. Os olhos de Leonardo L. Van de Mien rapidamente começam a brilhar de esperança e Scarlett L. Van de Mien confirma que jurou sua vida a Júlio von Palatin. Isso faz Leonardo L. Van de Mien transbordar de alegria, já que ele já havia desistido de que ela encontrasse esse tipo de felicidade, mas agora ele mal pode esperar para contar aos pais. Scarlett L. Van de Mien menciona que não entende sua reação, mas ela está feliz em vê-lo tão feliz. Júlio von Palatin simplesmente os encara e confirma que ambos são muito ingênuos. Deixando isso de lado, ele decide lançar um feitiço que sinaliza aos cavaleiros do lado de fora para prosseguirem. Assim que Leonardo L. Van de Mien se recupera da notícia, ele rapidamente recupera a compostura, sabendo que tem que perseguir Godofredo bin Carmine antes que ele escape. Sem perder mais tempo, ele usa a clarividência, o olho encantado que vê 1000 léguas. Graças a isso, ele consegue ver Godofredo bin Carmine fugindo com seu filho, indo para o telhado pela escadaria central. Leonardo L. Van de Mien os observa atentamente, mas fica surpreso quando também vê um dragão se aproximando do telhado. Os três começam a correr imediatamente e Júlio von Palatin confirma que Godofredo bin Carmine realmente estava trabalhando com os dragões do Céu Vermelho. Isso só significa que, se ele conseguir escapar para desaparecer, estará fora do alcance deles. Agora eles estão no porão e o telhado é o 5º andar, então, mesmo na velocidade máxima, eles provavelmente não conseguirão pegá-los a tempo. Leonardo L. Van de Mien está um pouco confuso ao ver sua irmã tirando os sapatos, mas Scarlett L. Van de Mien explica que ela está fazendo isso para dar tudo de si. Claro, ela pede a ele para cuidar de Nanika e dos outros e, antes de esperar por uma resposta, ela usa a aceleração 3 bars, o que permite que ela suba as escadas em alta velocidade. Leonardo L. Van de Mien entra em pânico e tenta impedi-la, mas sabe que é inútil. E Scarlett L. Van de Mien está usando a bênção de Cronoa, aceleração, acelerando o tempo ao seu redor. Ela pode se mover mais rápido que um humano normal. Embora a velocidade tripla certamente cobra um preço do corpo. Apesar disso, graças a essa bênção, Scarlett L. Van de Mien consegue chegar ao telhado a tempo de impedir Godofredo bin Carmine. Henrique bin Carmine corre com seu pai em direção ao dragão e imediatamente insulta o piloto. Ele diz que um soldado comum como ele deveria mostrar deferência a homens de alta posição como eles, então ele quer que ele desça do dragão e os encontre no chão. O homem no dragão simplesmente o chama de lixo humano e então pede ao seu dragão, Rex, para atacá-los. Justamente quando o dragão o chicoteia com sua cauda, Scarlett L. Van de Mien interfere e o impede com uma mão, embora pise em Henrique bin Carmine no processo. Ignorando o fato de que é um homem sob seus pés, Scarlett L. Van de Mien cumprimenta educadamente Godofredo bin Carmine, dizendo que sentiu falta dele em seu tempo separados. O homem no dragão finalmente desce para encontrá-la, reconhecendo-a como Scarlett L. Van de Mien. Scarlett L. Van de Mien, a mulher que ele foi enviado para matar por Godofredo bin Carmine. Ele está claramente impressionado que ela conseguiu parar a cauda de Rex com uma única mão e isso o faz acreditar que ela é magnífica. O homem decide descobrir seu rosto e, enquanto se ajoelha diante de Scarlett L. Van de Mien, ele diz a ela que se apaixonou por ela, então ele quer que ela se case com ele. Godofredo bin Carmine e até o dragão ficam chocados, mas Scarlett L. Van de Mien simplesmente se recusa e o manda voando com um golpe. O dragão imediatamente tenta defendê-lo, mas Scarlett L. Van de Mien o agarra pelos dentes e esmaga sua cabeça contra o concreto. Apesar de sua clara demonstração de violência, o homem se levanta novamente, dizendo que não só ela acertou um golpe em seu rosto, mas também nocauteou Rex com um golpe e, surpreendentemente, isso apenas o fez se apaixonar ainda mais por ela e ele quer que ela aceite seu cortejo. Ignorando sua excitação, Scarlett L. Van de Mien simplesmente o chama de delirante e lhe dá outro golpe em seu estômago, pedindo-lhe para gentilmente retirar sua proposta. Mesmo enquanto ela o soca novamente, o homem só consegue admirar seus belos olhos azuis, dizendo que são como um porta-joias contendo todas as joias do mundo. Suas palavras são interrompidas por Scarlett L. Van de Mien, que lhe dá um bom chute e diz que já chega. No entanto, o homem está apaixonado como sempre, dizendo que nunca conheceu uma mulher que possa chutar assim, mesmo em Vanquish, que é valorizada por seus guerreiros. Com pernas trêmulas, o homem consegue se levantar e implora para que ela vá com ele. Scarlett L. Van de Mien admite que ele é certamente muito persistente, mas ela pergunta a ele se ele tem certeza de que é nela que ele deveria estar prestando atenção. Afinal, ela presumiu que ele veio aqui para matar o incompetente Godofredo bin Carmine.
Godofredo bin Carmine não tem ideia do que ela está falando, mas o homem sorri, sabendo que ela o pegou. Justamente então, Scarlatti Elvandemien revela que ele é realmente o primeiro príncipe do Império Vanquis, Alfamalar Vanquis. O príncipe confirma isso e admite que veio aqui para matar Godofredo bin Carmine e seu filho. Não feliz com esta informação, Godofredo bin Carmine o insulta, dizendo que lhe deu toda essa informação. Então ele não pode simplesmente deixá-lo de lado. Afinal, ele prometeu torná-lo ministro e Vanquis. Alfamalar Vanquis lembra-o que ele já vendeu um reino, então é ridículo para ele pensar que ele realmente confiaria a ele o destino de outro. Godofredo bin Carmine não pode argumentar contra isso, então Alfamalar Vanquis aponta sua arma para ele e pede que ele graciosamente aceite a morte de seu traidor. Justamente quando sua lança está prestes a acabar com Godofredo bin Carmine de uma vez por todas, Scarlatti Elvandemien interfere novamente, destruindo completamente a lança com um chute, enquanto ela diz ao príncipe que ele não negará a ela sua carne. Alfamalar Vanquis menciona que não é nada elegante mostrar suas pernas assim, mas isso o faz gostar ainda mais dela. Ele de repente agarra a perna de Scarlatti Elvandemien enquanto diz isso e ela diz a ele que não é nada cavalheiresco agarrar a perna de uma dama. Alfamalar Vanquis fica encantado com o sorriso dela e pergunta se ela decidiu aceitar seu amor. Scarlatti Elvandemien menciona que ele parece ter sua resistência em alta estima. E Alfamalar Vanquis confirma isso. Ele explica que a metalização, a benção dada a ele pelo deus do meteor de aço, lhe dá um corpo invulnerável que pode resistir a qualquer ataque físico. Alfamalar Vanquis reconhece que ela também tem uma bênção, mas ele esclarece que ela não pode derrotá-lo com golpes de punho, então é melhor ela recuar antes que ele possa fazer qualquer coisa. Scarlatti Elvandemien diz a ele que ela realmente sabe uma maneira de derrotá-lo. De repente, ela o agarra pela nuca e bate seu rosto com o joelho. Alfamalar Vanquis é pego de surpresa pela luta em pé. E, enquanto seu rosto é atingido repetidamente, ele menciona que essa é uma maneira primitiva e eficaz de causar dano. Scarlatti Elvandemien agradece o elogio e, uma vez que ela termina com seus golpes, Alfamalar Vanquis fica surpreso ao notar que está tonto. Justamente então, ele percebe que o objetivo de Scarlatti Elvandemien para impedi-lo de lutar, Alfamalar Vanquis diz a ela que este reino de fracotes é indigno dela, então ele definitivamente quer que ela vá com ele. Cansada do mesmo pedido repetidas vezes, Scarlatti Elvandemien de repente o pega e decide usar a aceleração para enviá-lo de volta ao seu reino finalmente. Ela tem tempo para abordar adequadamente Godofredo bin Carmine, embora o homem entre em pânico. E tenta desesperadamente se salvar com palavras. Godofredo bin Carmine pede desculpas por tentar matá-la e por usar Teresa Hopkins para acabar com seu noivado com o príncipe Kyle von Palatin. Scarlatti Elvandemien esclarece que não fazia ideia disso e Godofredo bin Carmine percebe que cometeu um erro. Scarlatti Elvandemien finalmente entende que Teresa Hopkins teve a ajuda dele, o que significa que ele instigou o encontro dela com Kyle von Palatin. E ele é a razão pela qual ela foi humilhada no baile. Godofredo bin Carmine entra em pânico e esclarece que apenas seguiu o plano dela, mas Scarlatti Elvandemien não parece nada feliz. Completamente aterrorizado, ele tenta se salvar. E diz a ela que pode dar informações úteis. Godofredo bin Carmine confessa que sabe quem Teresa Hopkins realmente é e que ela não é deste mundo. Ela foi trazida para cá e reencarnada de outro mundo pelo poder de uma deusa. Isso é uma grande pilha de merda.